Já, tá filmando. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui fazendo um vídeo de forma experimental. Nós vamos aqui vamos resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem. E eu escolhi essa equação aqui porque está no exercício, na lista que eu passei para os meus alunos. E vamos ver como se resolve. Todos nós sabemos, nós vimos lá na aula, que uma equação diferencial linear é do tipo desse tipo, correto? Então, como é que nós atacamos, como nós resolvemos o problema? Nós vimos na aula que você busca um fator integrante. O fator integrante é aquela função que você vai multiplicar toda a equação e aí vai aparecer a derivada de um produto, nesse caso aqui, no primeiro membro. E no segundo membro vai aparecer uma nova função que você integra usando as técnicas do cálculo diferencial que você aprendeu no cálculo 1. Então vamos lá, vamos chamar o fator integrante de μ. Então nosso fator integrante, eu vou multiplicar toda a equação por μ, que é uma função, não esqueça, μ aqui é uma função de x também, tá? Vai ser o nosso fator integrante, tá bom? Então multiplicando toda a equação, nós teremos essa nova equação, correto? Muito bem. Agora eu quero que o primeiro membro seja derivada de um produto. Então, para que o primeiro membro seja derivada de um produto, na verdade eu quero que seja derivada do produto da função μ pela função y. Daí nós teremos a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, correto? Observe que esse termo já está aqui. Então, para que esse primeiro membro aqui seja derivado do produto, basta que esses dois termos coincidam, né? E para esses dois termos que coincidirem, ou seja, μy, para que μy seja igual a mi p de xy, basta que eu tenha que o μ' seja igual a mi vezes a função p de x, que já aparece na equação original, tá bom? Então nós estamos considerando, cara, estamos procurando um fator integrante, ele não pode ser a função identicamente nula. Então eu posso dividir toda essa equação aqui de busca do fator integrante por μ. Daí nós teremos μ' dividido por μ, que é igual a p de x. Para encontrar, de novo aqui nós temos uma equação, curiosamente nós temos uma equação diferencial, né? Nós estamos querendo resolver uma equação diferencial. Para resolver essa equação diferencial, estamos buscando um fator integrante. E esse fator, para encontrar o fator integrante, temos que resolver uma outra equação diferencial. Só que essa é muito simples, porque nós já conduzimos a coisa para cair no caso muito simples. Porque se eu integrar aqui essa função na variável x, ambos os membros, né, e integrar a segunda função na variável x, o que, que eu tenho aqui? A derivada do denominador é exatamente o numerador desse integrando aqui. Então, eu tenho uma integral imediata, né? Nós sabemos que é o log da função μ. Eu posso colocar aqui as barrinhas indicando que a função tem que ser positiva, mas vamos deixar assim mesmo para não complicar muito. Log de μ. Vamos considerar que o μ é uma função positiva, então não precisa do módulo, tá bom? Daí, do outro lado, você integra usando as técnicas que você aprendeu no cálculo diferencial integral, no cálculo 1, no nosso cálculo 1 lá da nossa universidade, não é? Então, aqui encontramos o fator integrante, que no final das contas você toma a exponencial em ambos os membros, né? O fator integrante é, de fato, esse camarada aqui. Bom, alguns resolvem calculando isso aqui e jogando na equação, mas eu prefiro resolver da seguinte forma. É a mesma coisa, tá? Mas eu sempre gosto de fazer assim. Essa aqui é a teoria de como você resolve essa equação. Mas vamos resolver agora. Eu não vou calcular o fator integrante assim. Eu vou, de novo, partir do zero, tá bom? Nós temos aqui a equação. Vou multiplicar a
observe que essa equação, a equação proposta, ela não está na forma que nós trabalhamos, né? Qual é a forma que nós trabalhamos? A derivada da função y, que é a nossa função incógnita, tem que ser, o coeficiente tem que ser 1. Ela tem que estar sozinha aqui, em outras palavras, tá certo? Então, para que apareça y' só, o que eu tenho de fazer? Tenho que dividir toda essa equação por x. Então, nós vamos considerar de novo que x é um número que não é zero, tá bom? Sempre considerando fazendo essa restrição. Depois a gente, nos problemas mesmo práticos, você vai considerar as restrições e depois os casos dessas restrições, né? Mas vamos considerar aqui que x é um número positivo, né? Bastava que ele fosse diferente de zero. Aqui também tem outro caso. Se fosse o caso de seno não ser zero, eu teria que tomar outras restrições, né? Mas vamos lá. Dividindo toda a equação por x, nós vamos obter y' mais 2 sobre x, tá bom? Deixa eu colocar esse mais aqui melhorzinho. Y igual a seno de x sobre x, correto? Agora nós já estamos naquela forma, na forma em que nós temos que trabalhar para encontrar o fator integrante. Então, para encontrar o fator integrante, eu já poderia usar essa formulinha, mas eu vou fazer tudo de novo. Eu não quero usar a formulinha, tá bom? Eu gosto de fazer assim. Multiplico toda a equação pela função μ, que vai ser o nosso fator integrante, tá bom? Então, vai ser 2 sobre x, μy igual a μ vezes seno de x sobre x. Muito bem, eu quero que esse primeiro membro da equação seja a derivada de um produto, seja a derivada da função μ multiplicada pela função y. Então, deve ser da forma derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, já aparece μ y' no primeiro membro. Então, para que coincida a derivada do produto, eu tenho que essa parcelinha tem que ser igual a essa outra aqui. Ou seja, μ' dividido por μ tem que ser 2 sobre x, né? Então, eu teria o seguinte, a seguinte equação diferencial. μ' dividido por μ igual a 2 sobre x. Agora, o que eu faço para encontrar o μ? De novo, tem uma equação diferencial. Basta integrar no primeiro membro em relação a x, integrar no segundo membro em relação a x. Daí nós temos que, primeiro membro, log de μ, como já fizemos anteriormente, igual ao segundo membro, 2 log de x, não é isso? E aplicando propriedade de log de x ao quadrado. Mais uma constante, mas nós vimos na teoria, na aula da professora Cat, que, e você pode constatar facilmente isso, qualquer que seja a constante vai servir para o nosso fator integrante. Então, eu escolho constante igual a zero, para facilitar as minhas contas. E nós descobrimos que o nosso fator integrante, no final das contas, é somente x ao quadrado, porque eu tenho aqui log de μ igual a log de x ao quadrado. Como o logaritmo natural é uma função injetiva, então você sabe, função injetiva, f de x1 igual a f de x2 implica em x1 igual a x2. Então, aqui implica em que μ é igual a x ao quadrado. E esse é o nosso fator integrante. Então, basta você multiplicar esse fator integrante agora na equação nessa forma. Tá bom? Então, multiplicando, nós vamos obter x ao quadrado y', tá? Estou multiplicando aqui, ó. O fator integrante é x ao quadrado. X ao quadrado y' mais x ao quadrado vai dividir x, vai ficar 2 vezes x, y, tá certo? Igual, multiplicando no segundo membro, corta x por x, fica só seno de x, apenas seno de x. Então, como nós já vimos na teoria, esse primeiro membro deve ser o produto do fator integrante por y. Então, o fator integrante x ao quadrado por y. Se não for,
Algo está errado, não é? Então vamos lá. Vamos testar. Derivada da primeira está aqui, vezes a segunda, mais a primeira que está aqui, vezes a derivada da segunda. Exatamente isso aqui é a derivada desse produto, né? Então, no segundo membro temos seno de x, basta agora integrar em relação a x. Integrar em relação a x, não é isso? Opa, alguma coisa não está, há algo errado que não está certo aqui, não é? Será que está tudo certinho? Acho que não, né? Faltou um x aqui, ó. X ao quadrado, quando eu multipliquei x ao quadrado aqui, sobrou um x lá, né? Então, faltou um x aqui, perdão. Então, aqui tem um x, tá certo? Ou seja, no primeiro membro eu tenho a integral da derivada de uma função. Integral da derivada, nós sabemos que integral e derivada são funções que são operações inversas uma da outra, né? Então, a integral da derivada vai dar o quê? A própria função, não é? Agora, do outro lado, eu tenho que usar as técnicas de integração que eu aprendi no cálculo 1, não é isso? Então, aqui eu tenho a derivada de um produto. Qual técnica eu uso? A derivada tem uma função que é um produto, então eu uso a integração por partes, ou seja, um pedaço do integrando eu vou chamar de u, no caso aqui a gente sabe já que o x eu vou chamar de u. E a outro pedaço eu vou chamar de dv. dv é seno de x dx, tá bom? Derivando a primeira eu tenho du. Integrando a segunda eu tenho o v. Então vai dar menos cosseno x, né? Integral do seno menos cosseno. A formulinha me diz que a integral de u dv é u multiplicado por v menos a integral de v du, né? Então, u multiplicado por v vai dar menos x cosseno x menos a integral de v du. Já vou fazer o jogo de sinais aqui, multiplicação de sinais. Menos por menos, mais cosseno de x, v du, que é dx. Aí ficou tranquilo, né? Ficou muito fácil. X ao quadrado y igual menos x vezes o cosseno de x. Aqui mais, né? Mais uma constante de integração. Né? Não esqueça a constante de integração. Aqui também no primeiro tem uma constante, mas a gente junta tudo numa só. Como vocês já são espertos nisso, né? Já aprenderam no cálculo 1, não tem problema com essa constante de integração. Né? Então vamos lá. Integral do cosseno a gente sabe que é seno. Por quê? Porque a derivada do seno é cosseno. Então, mais c. Agora é só dividir por x ao quadrado. Y é igual a... Deixa eu escrever numa outra forma. Aqui. Vou colocar a constante primeiro. C mais seno de x menos x vezes o cosseno de x sobre x ao quadrado. Então, como x é uma coisa diferente de zero, sem problema nenhum. Né? Então, essa é a solução, a nossa função, que é a solução da equação diferencial. Agora, você pode fazer a verificação, né? Verificação. Mas isso eu vou deixar para você, né? Porque você sabe derivar, é só derivar direitinho, substituir lá, e vai ver que realmente essa função satisfaz essa equação. Ela é solução geral, ela é a solução geral da nossa equação diferencial. Por que geral? Porque, pelo teorema de existência e unicidade, por cada ponto do plano vai passar uma solução. Então, essa é a solução que ela engloba todas as soluções. Mas se nós especificarmos um ponto, aí você vai encontrar uma solução, a solução daquele problema que nós chamamos de problema de valor inicial, que vai ser tema do nosso próximo vídeo. Então não perca e fique atento aos próximos vídeos. Muito obrigado, fique com Deus, um grande abraço.